técnico em edificações irá acompanhar a instalação de painéis solares em uma laje plana e horizontal. Após os cálculos necessários, ele determina que, para ocupar menos espaço nos telhados e obter melhor ângulo solar, cada painel deve ter uma inclinação constante a 20 graus e a distância entre os dois painéis deve ser 3,5 vezes a altura dos painéis, a altura H dos painéis. Sabendo que cada placa solar é quadrada e tem 1 metro quadrado de superfície, a distância entre dois painéis é em metros de... Bom, primeiro eu preciso entender esse desenho, esse problema, interpretar o que está falando, o que está pedindo e o que tem a ver com o desenho. Bom, ele está falando de instalação de painéis solares. Os painéis solares são esses aqui mais escurinhos aqui, ó. Esses são os painéis solares. Eles vão ser instalados. E para ocupar menos espaço, o que tem que acontecer? Eles têm que ficar em um ângulo de 20 graus de inclinação. E essa distância aqui entre um painel e outro painel deve ser 3,5 vezes a altura H desses painéis. A altura, que é a distância da inclinação aqui, ó. Isso daqui, a altura H dos painéis. Bom, sabendo que cada placa solar é quadrada, então aqui, ó, isso daqui, deixa eu até mudar a cor da caneta. Esse desenho aqui, ó, ele é um quadrado, na verdade. A gente só tá vendo a lateral desse quadrado, desse painel. Mas isso aqui é um quadrado. Então, as placas são quadradas e a gente só vê a lateral dela, essa partezinha aqui, que corresponde a essa partezinha aqui, que é o que a gente vê. Bom, agora eu vou apagar todos esses rabiscos que eu fiz, que a gente já interpretou o problema. E a gente vai partir para a resolução dele agora. Bom, como que a gente vai resolver esse problema? Esse problema a gente vai resolver da seguinte forma. Além dos dados que a questão nos deu, a questão também deu uma tabelinha. E ela fala seno, cosseno e tangente de 20 graus. Que é esse ângulo aqui, a inclinação aqui dessas placas. E aí, a gente tem o que de valor e o que a gente precisa achar? O que a gente precisa achar é essa altura H. É ela que a gente vai achar. Por quê? Porque a partir dela, a gente vai calcular 3,5 vezes ela, que é a distância entre um painel e outro, que finalmente é o que o problema está pedindo. Só que para a gente calcular 3,5 vezes esse valor, a gente precisa saber esse valor. E como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai usar trigonometria no triângulo retângulo. Por quê? Porque a altura, ela é perpendicular aqui, ó, ao chão. Então, o que eu vou fazer? Mudar a cor da caneta aqui de novo para a gente entender. Vou fazer até nesse daqui, ó. A gente vai colocar a altura aqui, ó. A altura H. E aí a gente vai utilizar esse painel como a nossa hipotenusa. Hipotenusa. O ângulo de inclinação, o problema deu, que é 20 graus. Então, a gente tem que descobrir o cateto oposto a esse ângulo aqui de 20 graus. O valor do cateto oposto a esse ângulo vai ser a nossa altura H. Tá, mas e o valor da hipotenusa? O valor da hipotenusa, o problema não deu. Sim, ele deu.
Ele falou que cada placa solar é quadrada e tem 1 metro quadrado de superfície. Bom, se a placa é quadrada e tem 1 metro quadrado de superfície, como eu descubro a área mesmo? Eu faço lado vezes lado. Para me dar 1 metro quadrado, significa que o lado é 1, e como é um quadrado, todos os lados são iguais, o outro lado também é 1. 1 vezes 1, 1 metro quadrado. 1 metro vezes 1 metro, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Então, como eu sei que essa placa quadrada, a superfície mede 1 metro quadrado, eu sei que esse lado aqui, ó, que também é este lado aqui, ó, mede quanto? Mede 1. E esse é o valor de quem? Da bonita aqui, ó, da hipotenusa. E qual que é a fórmula? A fórmula a gente vai usar ou só, ou K, ou toa. Porque quem a gente tem? Seno, cosseno e tangente. O só é seno, o S é o seno, oposto, hipotenusa. Então, a fórmula é seno é igual a oposto sobre a hipotenusa. É quem a gente tem? Bom, o ângulo oposto a 20 graus é o H que eu quero descobrir. A hipotenusa é 1, eu tenho, e o seno de 20 graus eu tenho, que é 0,34. Bom, então a fórmula que eu vou usar é o só. Só, e vou dispensar o catoa. Então, bora lá usar essa fórmula aqui. Seno de 20 graus é igual a cateto oposto. Quem é o oposto ao 20 graus? A nossa altura H, sobre a hipotenusa, que é 1. Seno de 20 graus, o problema aqui está dando como dado. Seno de 20 graus é 0,34, é igual a H sobre 1. Quem está aqui dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, H é igual a 0,34 vezes 1, que é 0,34 metros. Descobri a altura H. Bom, agora eu já posso finalizar o meu problema. Por quê? Porque a distância entre os dois painéis é 3,5 vezes a altura H. A altura H eu já descobri, que é 0,34. Então, fica 0,34 vezes 3,5. 5 vezes 4, 20, sobe 2, desce 0. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 5 vezes 0, 0, com 1, desceu o 0. Sinal de mais embaixo do último número. 3 vezes 4, 12, subiu o 1, desceu o 2. 3 vezes 3, 9, com 1, 10, subiu o 1, desceu o 0. 3 vezes 0, 0, com 1, desceu o 1. 0 com nada, 0. 7 com 2, 9. 1 com nada, 1. 1 com nada, 1. Quantas casinhas depois da vírgula? Meu resultado? 1, 2, 3. De trás para frente, 1, 2, 3, a vírgula caiu. Então, o valor que deu é 1,190. O 0 eu posso descaracterizar, desconsiderar, dispensar. 1,19 metros. Qual que é a resposta? A resposta é a letra D,
alternativa D, 1,19.